Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre Detetive da Mesa de Jantar. Vou ler aqui o que tem no Google para poder nortear um pouquinho para vocês. Detetive da Mesa de Jantar é um anime de mistério e comédia que acompanha a vida dupla de Reiko Hoshou, uma herdeira que atua como detetive novata com a ajuda de seu mordomo sarcástico, Kageyama. Aí, tipo, mostrei a visão do Google. Vou deixar bem claro, se você quer assistir essa história, se você quer ver em primeira mão, sem ter a minha percepção nem a de ninguém, vai lá ver, procura. Foi lançado em 2025, tem na Prime. Tem algumas vezes que eu vou ver as coisas em site pirata e eu vou preferir não falar que eu vi em site pirata. Então, fiquem atentos a isso. Bem, sobre a história, eu coloquei aqui. Os casos não têm muita ligação entre si, sabe? Cada caso é muito único, uma coisa muito particular. Até fala em alguns momentos sobre a personagem, sobre como é que ela se vê no mundo, mas não é necessariamente a parte mais importante da história, tipo, como se cada caso fosse a construção para algo maior. Não é esse o caso. Tipo assim, é cada caso uma história ali, à parte, e cada caso funciona bem sozinho ali. Acho que dá para falar isso. Bem, os personagens principais da história são a Reiko Hoshou, né? A, a riquinha, a herdeira da maior... A herdeira de um conglomerado que cuida da parte de entretenimento ali no Japão. Aí a gente também tem o Kageyama, que é o mordomo dela. Gente, eu não faço ideia de como é que esse mordomo chega na história. Do nada ele chega e fica, e é isso. E também tem um inspetor. Eu não vou falar o nome dele porque é um nome muito comprido, muito estranho e sem nomes do inspetor. Também é um idiota. Acho que nem dá pra ficar falando muito dele. O primeiro caso... a dinâmica principal desses casos é tipo... A Rochou fica lá investigando durante o início do dia toda a situação, ela vê o caso, vai recolhendo dados, a gente também vai vendo o depoimento de um, de outro, vendo como é que eles se portam em relação àquilo, e a gente vai identificando algumas partes da história. Aí, de repente, ela volta para casa, que ela tá precisando, né, descansar, e é um pouquinho antes do jantar, no caso, um pouquinho antes não. Um pouquinho antes ela fala sobre o caso. Aí depois ela janta porque o Kageyama cobra que ela jante porque não tem como resolver um caso de barriga vazia. E aí, depois do jantar, o Kageyama mete o pau nela. Não nesse sentido. É no sentido de que, tipo assim, ele fala o quanto ela tá sendo idiota por não ter já resolvido todo o caso, porque ela já falou tudo o que era necessário de ter se ouvido sobre o caso, e depois fala a resolução do caso. Aí depois disso acontece dela ir lá, fazer a aplicação da lei, ou identificar alguma parte que estava faltando da história. E é isso, é essa dinâmica. Chega ali na mesa de jantar, ele fala o que é que está acontecendo, chega lá e depois disso ela vai lá e aplica a lei. Pronto. É essa a dinâmica da maioria dos casos. Como é que funciona o primeiro caso? O primeiro caso é a introdução de tudo. A gente vê a Rochou lá numa festa. Ela estava até de vermelho. Era vermelho? Nem me lembro mais. É porque faz um tempinho que eu vi. Ela estava lá de vermelho. Aí chega um momento em que uma das convidadas, no caso a convidada principal, pelo que entendi, mas uma das convidadas acaba sendo empurrada de um canto muito alto. E aí a Rochou, como uma detetive, uma policial, ela precisa resolver o caso. Ela vai lá, chega um momento até que ela sente medo das pessoas descobrirem que ela tem uma vida dupla, que tipo assim, ela é uma herdeira de uma família super rica. Aí tipo assim, não dá. Ela troca ali de roupa rapidinho, deixa tudo pronto, aí depois já vai investigar a situação, vê a menina fala, é alguém que eu não conheço e tava com uma joia vermelha. Pronto. Aí depois ela vai investigar, porque a descrição dela também fala que era uma garota de vestido vermelho que estava na festa. Aí, tipo, uma garota de vestido vermelho que estava na festa que ela não conhecia.
Pronto, foi essa descrição. Por isso que a Rochô acabou indo sem... Nem falou pra ninguém que ela também estava de vestido vermelho na festa, porque claramente a menina conhecia ela. Então não teria como ela ter sido a pessoa que empurrou a menina do precipício. Aí chega isso, eles vão lá discutindo, aí chega o Kageyama e ele dá a resolução final do caso. Aí ele fala, olha, tal pessoa, aconteceu isso, quero que você faça isso. Eu acredito que foi tal pessoa. Para comprovar essa teoria, você tem que fazer... Aí ela faz lá todo um plano deles, que tipo assim, ela se jogou no chão e depois a assassina acabou vindo e no momento que a assassina veio, fecharam todas as portas e deu para ver que o colar da menina, quando pegava a luz, acabava se transformando de outra cor. Aí ela acabou entrando dentro de toda a descrição que essa mulher deu lá no início e a gente descobre que foi um caso relacionado a ciúmes, a, tipo assim, tristeza de não existir mais aquele laço com a menina que existia antigamente. Aquele laço com a mulher que caiu, né? Tipo assim, ela acabou empurrando, meio que ali no impulso, nem pensou muito, estava totalmente abalada por ter empurrado uma pessoa que ela amava muito. E chega no final, fica aquele gostinho triste de, tipo assim, ela não queria ter feito aquilo, mas acabou fazendo ali sem nem pensar muito. Pronto, acabou o primeiro caso. O Kageyama não participou da mesa de jantar nesse caso. Esse é um caso bem diferente do restante. Tipo assim, ele já estava lá, não precisou ela levar as informações para ele. Mas, tipo assim, o restante, a maioria dos casos, pelo menos, funcionam assim. Chegamos no segundo caso, que é tipo assim, da morte de uma mulher que fica cuidando de um mercado imobiliário. Ela é a mais desse mercado e estava lá cuidando dele. E a gente chega na casa dela, ela tá com uma batida assim no meio da cabeça e os dedos assim apontando para um canto com marca de sangue. Num primeiro momento dá a entender que tipo assim, ela escreveu o nome do assassino dela ali no chão e o assassino viu e apagou. Não é esse o caso. Acontece outra coisa, mas tipo assim, num primeiro momento é isso que acontece. Aí a menina investiga lá, vê todo mundo relacionado tanto ao emprego dela quanto ao da família. E ela leva a informação para o Kageyama dá uma resolução e no final o que acontece? O que a gente tem sobre a cena do crime? Aconteceu uma alteração da cena do crime, né? Porque ela estava num canto, depois foi levada para outro, e nesse outro canto o assassino acabou adulterando o canto. Aí ela morreu assim que ela levou a pancada na cabeça. Ou seja, quem escreveu a coisa ali no canto não foi ela, foi o assassino tentando incriminar outra pessoa. Só que acontece uma pequena confusão no meio da história aqui. Porque, tipo, ele adulterou a cena do crime a primeira vez. Aí uma menina chega primeiro, ela vê que a mulher tecnicamente escreveu o nome de alguém que ela gostava, do primo dela. Aí, tipo assim, a menina disse: não vou deixar o meu primo levar as consequências das ações. E adultera também a situação ali da cena do crime. Apaga o que tem ali e depois faz com que aconteça uma batida de troféu ali na hora. Aí depois disso, fica uma grande confusão, porque, tipo, aconteceu a adulteração do criminoso, depois aconteceu a adulteração da menininha. No fim, claramente não era a pessoa que escreveu ali, que estava escrito o nome no chão, porém, eles foram investigando um pouquinho mais e perceberam que uma dessas pessoas, uma das pessoas que trabalhavam com essa mulher, ele tinha bons motivos para fazer isso. E ele tinha sido o único que visitou a mulher naquele dia. Aí acabou levando a culpa. Foi ele, né? Tipo assim, eles mostram toda uma explicação do porquê que foi ele. Mas aí eu vou pular logo pra parte do motivo que ele matou ela. Foi um cara que trabalhava junto com ela ali na empresa. Que ele tava praticamente sendo a pessoa que iria pegar o canto dela depois que ela morresse. Não pegou, né? Claramente não aconteceu isso. Aí, tipo, o motivo principal foi que ela, quando ela era iniciante dentro desse mercado de ações, nesse mercado imobiliário, ela acabou afetando a vida dos pais desse assassino.
acabou afetando a vida dele de forma assim, catastrófica. Tudo que aconteceu depois da vida dele foi só consequência das ações dela. Porque ele só ficou focado em tentar acabar com a vida dela. Em tentar fazer uma vingança. Aí, tipo, chega um momento que ela descobre que ele tá fazendo ali umas confusões ali dentro da empresa. Ela sabe o que ela fez. Ela sente muita culpa por isso. E quando ela estava tentando fazer com que ele não sentisse mais essa culpa, que ele fosse para outro canto para tentar esquecer toda essa confusão que ele estava fazendo na vida dele, ele achou que ele ia perder ali o emprego e no momento de desespero deu uma pancada na cabeça dela. No fim, essa morte poderia ter sido ser evitada se por acaso esse cara tivesse, se por acaso essa mina, se por acaso essa mulher tivesse sido um pouquinho mais sincera com ele, porque ela só se preocupou com ele. Ela estava totalmente preocupada com ele, assim como estava totalmente preocupada com a família. Ela sempre foi uma mulher muito fechada, mas ela se preocupava muito com as pessoas ao redor e ela reconhecia essa catástrofe que aconteceu na vida desse menino como um dos principais erros da carreira dela. Então, tipo assim, era uma mulher que acabou naquele momento de inexperiência, confundindo competência com crueldade. E isso acabou afetando a vida dele. Só que ela sentia muito por ele. Ela sentia consideração por ele e queria ajudar ele. Só que ela não conseguiu falar isso de forma muito clara e ele acabou matando ela ali na hora. Pronto, aí a gente vai passar logo pro terceiro caso. Eu vou começar a parte rapidinho, porque é muita coisa. E já tá 11 minutos, eu quero correr contra o tempo. O terceiro caso é o das 3 mulheres, que tipo assim, duas delas acabam assassinando um homem. E acaba acontecendo uma confusão em relação à altura, porque uma delas efetua o crime, porque, tipo, ela vai lá, tem um encontro com um homem, depois vai pra casa dele, e dentro da casa dele ele faz ele beber uma inseticida misturada com cerveja, e nisso ele acaba morrendo envenenado. Pronto. Aí essa mulher acaba saindo da casa dele com um salto plataforma, aí acaba acontecendo uma confusão, porque o pessoal não tá conseguindo identificar qual é a altura da assassina. Tem três principais pessoas que podem ter efetuado o crime e suspeitas. E cada uma delas tem uma altura diferente. Uma tem 1,60, 1,50, a outra tem 1,60 e a outra tem 1,70. É 1,50, 1,60 e 1,70. Essas eram as alturas dela. E esse crime aconteceu porque ele ficava enganando as mulheres para pegar dinheiro delas, para poder conseguir pagar a cirurgia dele para aumentar a altura, porque ele era um homem baixo. Uma palhaçada, um homem idiota. Mas outro caso que poderia ter sido evitado se por acaso tivessem denunciado esse homem. Poderiam até ter conseguido o dinheiro de volta sem empresas. Então, foi um caso assim estranhíssimo, dava para ter resolvido também na base legal. O quarto caso é o da VTuber. Tipo assim, acontece uma confusão nesse caso, porque, tipo, no primeiro momento parece que o cara acabou morrendo porque ele proporcionou a própria morte. Depois, parece que ela assassinou o cara porque ele era um stalker dela. E depois a gente descobre que não foi nenhuma dessas duas primeiras. Era um terceiro caso que tinha um terceiro cara. E esse terceiro cara que foi o responsável pela morte do homem. Aí, tipo, o que foi que aconteceu? Esse terceiro cara tava querendo incriminar a menina pra que ela se também. Entende? Tipo, no caso, a única dessa parte dos casos. Aí eles acabam descobrindo que esse homem estava fazendo isso e estava planejando gravar isso e que ele necessariamente teria que colocar uma câmera ou um áudio, alguma coisa para gravar isso dentro da casa dela. Aí o que foi que fizeram? Fizeram um plano em que ela fingiu, uma pessoa fantasiada dela estava saindo para levar o lixo e nisso que essa pessoa saiu, esse homem acabou entrando, aí descobriram tudo, que ele estava tentando mesmo colocar uma câmera ali na casa dela e que ele foi responsável pela... Já tá atrasado para sair. E que ele foi o responsável por toda essa situação triste que aconteceu. Pronto, o quinto caso é o da sala fechada. É muito óbvio esse caso, mas foi um caso mais satisfatório para mim, porque antes de o caso ter acontecido e antes de chegar no final, eu já sabia que a mulher ainda estava lá dentro, principalmente por aquela chamada.
E foi um caso de sala fechada que tinha um cantinho ali para poder se esconder dentro do quarto. Pronto. Sexto caso é o que uma mãe acaba matando um fofoqueiro. O motivo do caso anterior é porque o homem era um pintor. Esse pintor estava envolvido com outra mulher que estava planejando fazer falsificações. Aí ele deu para trás, aí ela também não quis, deu poucas ideias. Não quis também ficar esperando não a merda acontecer. Decidiu calar a boca dele da forma como ela sabia que seria a definitiva de calar. Pronto. Lindo, né? Aí vamos pro sexto caso, que é o caso que, tipo assim, uma mulher acaba matando um cara que era responsável por escrever artigo em revista de fofoca, porque tinha chance dele acabar estragando a vida do filho dela. Porque ela acabou tendo que dar o filho para adoção. E nisso, ele acabou sendo cuidado por outra família. E ele acabou criando toda a narrativa ali da história dele relacionada a essa família. E não dava para simplesmente aparecer a mãe dele, a mãe biológica dele ali do nada, porque acabaria estragando toda a imagem que ele construiu dele até ali. No sétimo caso, é o caso das roseiras, que tipo assim, um cara acaba levando uma mulher para dentro de rosas e matou ela por conta de um caso extraconjugal. Oitavo caso foi o que uma amiga dela acabou levando uma facada. Pesado, né? Acabou levando uma facada por conta que a mulher, a anfitriã da casa, sentia meio que ciúmes dela, estando com aquele homem, com um noivo aí que é um cara super velho, que tava tirando pra tudo que é lado, só tava querendo poder. Aí esse cara ambicioso, esse noivo da amiga, acaba sendo importante pro último caso da temporada, em que esse homem acaba sequestrando a irmã dessa menina, que acabou sendo esfaqueada. E acontece toda a situação do sequestro, todo ali, uma situação super tensa, até que a Roshou fica toda nervosa porque tava sem conseguir resolver o caso. E o Kageyama chega e diz: para de ser louca. Precisa focar para poder resolver esse caso. Aí ela vai lá, foca e consegue no final salvar a menina. E eu acho bom falar, né, nessa questão do salvamento, que salvar a menina era muito importante para ela por conta que ela foi salva por uma policial quando ela era mais nova. E isso acabou influenciando ela a ser uma policial mais velha. Aí pronto, também uma coisa importante de falar sobre esse último episódio, que acontece um pouquinho do desenvolvimento da relação entre o Kageyama e a Roshou. E é isso. A história no final. No final, o que eu achei? O que eu acho que vale a pena dizer? Eu ouvi essa história assim no canto. Tava fazendo uma coisinha e acabei ouvindo a história e gostei. Só que eu acho que história de mistério, de caso, eu acho muito melhor de acontecer em jogos. Eu não gosto tanto de assistir, eu acho que é melhor jogos, porque tem todo o tempo, tem toda a sessão, tem tudo certinho para acontecer na hora. Tipo assim, não tem chance de, do nada, a pessoa falar o nome de um dos assassinos sem que você seja avisado daquilo. Você que diz quem é o assassino, entende? Então eu acho que essas histórias funcionam melhor no formato de jogo. Acho que aconteceu uma certa forçação de barra em alguns momentos. Talvez seja porque eu não teve tempo para pensar, simplesmente foi acontecendo e do nada já estava com o culpado na tela. Talvez tenha sido isso, mas eu sinto que aconteceu uma forçaçãozinha de barra ali na hora. Mas no fim, eu acho que foi tudo divertido e valeu a pena. Pronto. Muito obrigado por ter assistido. Comenta alguma coisa se você viu essa história. Muito obrigado pela atenção de todos.